Fiz as pazes com A.P. Lovecraft e o vídeo de hoje é sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e eu sou apaixonada por literatura e um dos gêneros literários que mais me conquistam, mais chamam a minha atenção é sem dúvida o terror. Não é por acaso, portanto, que hoje eu vou falar sobre um conto que é aí um dos favoritos de muita gente que também gosta muito desse gênero. E eu comecei o vídeo dizendo que fiz as pazes com Lovecraft porque eu não estava tão convencida assim da minha relação com a literatura dele antes. Por quê? Bom, eu tinha lido esse outro livro dele aqui, que está aqui na minha estantezinha improvisada, que é O Caso de Charles Dexter. Li esse livro faz um bom tempo e eu tinha, assim, achado legal, gostei dele. Só que a gente sabe que o conto mais famoso do Lovecraft é qual? O Chamado de Cthulhu. E aí eu fui ler O Chamado de Cthulhu. Deixa eu só guardar isso aqui para não estragar o cenário, peraí. Retomando. Então, li O Chamado de Cthulhu, que também está aqui nesse livro. E já trouxe resenha aqui para vocês também, vou deixar o link ali na descrição, como sempre. Só que o que aconteceu? Eu achei um texto interessante de ter lido, por quê? Porque ele serviu como referência para tantos outros, ele é um dos principais desse horror cósmico criado pelo próprio Lovecraft, então é um texto assim que era necessário ser lido, sabe? Quero ler mais contos, romances, histórias de terror de forma geral, e eu quero ter esse contato com os textos base, aqueles que foram os fundadores. Lovecraft faz parte dessa galera. Só que eu não me apaixonei pela história, não me encantou, então eu fiquei assim meio, se eu não gostei do texto que todo mundo diz que é o melhor do cara, eu acho que eu não vou gostar de mais nada. Só que quebrei a cara, né? Já era de se esperar. Bom, então eu li O Chamado de Cthulhu, que está aqui neste livro, e fui para o segundo conto dele, que é o quê? A Música de Eric Zahn. Esse conto foi escrito em dezembro de 1921, mas foi publicado somente em março de 1922 em um jornal. E ele não é tão famoso assim. Digamos que quem gosta muito dele são as pessoas que já leem mais terror, que tem uma bagagem literária no terror ali bem grande. Tipo aquele tipo de gente, eu tenho que ler tudo que o Lovecraft escreveu, eu tenho que ler tudo que o Poe escreveu. Tipo eu, assim, que eu penso assim também, porque eu gosto do gênero de terror, então eu tenho que ler o que esses maiores nomes escreveram, mas não estou dizendo que todo mundo tem que ler, né? Porque em tempos de internet como o de hoje, a gente tem que deixar bem claro, né? O que é bom pra mim pode não ser bom pra você, a minha opinião pode ser diferente da sua, and so on. Mas o que é tão interessante nesse conto pra mim? Bem, eu acho interessante a questão da música, porque geralmente no terror, a gente tem muito essa questão da imagem, né? Ver alguma coisa, ver algo que parece ser sobrenatural, sentir algo, então, algo nesse sentido. Mas dificilmente a gente tem um terror que é voltado, que tem como tema principal o som. E aqui nós temos. E isso também chamou muito a minha atenção. Bom, a história começa com um estudante que vai relatando uma experiência que ele teve na sua vida. Bom, a gente sabe que estudantes, eles não têm muito dinheiro, né? Então, acontece. E aí ele precisava alugar um quarto que fosse próximo da universidade. E ele consegue alugar um quarto nesse casarão, uma espécie de casarão que alugava vários quartos para pessoas de diferentes classes sociais, porque havia lá um quarto mais caro, que era melhor, e havia também os quartos menores, que eram mais baratos. E olha só, acabei de receber aqui uma visitinha. Oi, Agatha Christie, diz oi para a galera ali. Essa aqui é a Agatha Christie, ela é minha cachorrinha e ela adora participar dos vídeos, não é mesmo, Nenê? Mas faz silêncio agora, deixa eu terminar aqui. E esse estudante estava lá vivendo a sua vida, morando nesse casarão, quando ele começa a ouvir uma música, que é uma música diferente de tudo aquilo que ele tinha ouvido antes. Era um som que conseguia, sabe, entrar na mente dele, tocar ele profundamente. Então ele fica muito curioso para descobrir de onde esse som está vindo, quem está tocando isso. Claro, a gente tem que lembrar que era provavelmente alguém que estava tocando aquilo ao vivo. É claro que a gente consegue diferenciar um som que é tocado ao vivo de um som que é gravado, mas principalmente porque naquela época não se tinha essa nitidez das gravações. Então, obviamente, para ser um som tão impactante, era alguém que estava tocando e para ele ouvir também, era alguém que estava tocando nas proximidades. Então, ele vai investigar ali quem é e ele descobre que é o morador daquele casarão. É um senhor já, não sabemos exatamente quantos anos que ele tem, mas dá para entender que ele é uma pessoa mais velha. E aí, esse jovem, ele aborda esse senhor um dia para pedir para ouvir a música que ele toca.
E aí tem uma curiosidade, que esse senhor, ele é mudo, então ele não consegue se comunicar muito bem, né, com a voz. Ele só consegue fazer alguns sons, mas mesmo assim, ele é um músico incrível, e isso vai quebrar um pouco com a nossa expectativa, porque quando a gente pensa em músico, a nossa tendência é lembrar de alguém que tem uma voz, que canta muito bem. E não, porque o músico, ele pode ter uma relação com outros instrumentos, ele pode entrar na ideia de música sem ser cantando. Então a história já começa quebrando paradigmas aí, achei muito interessante também. Só que esse estudante, ele acha que quando ele vai abordar esse músico para falar para ele: "Nossa, eu sou muito seu fã, eu estou gostando muito do que você está fazendo", ele vai ser bem recebido. Só que não. Esse músico trata ele muito mal, meio que tem um receio de deixar ele ouvir essa música, sabe? Ele realmente se incomoda por o estudante estar ouvindo a música dele. Então ele até se oferece para ele pagar outro quarto mais caro para o estudante, mas que seja um quarto que fique mais distante do quarto dele, para que o estudante não ouça a música dele. Só que o estudante gostava dessa música. Mas enfim, então a gente já fica aí com essa ideia de que algo vai acontecer, algo está acontecendo já, aliás, né? Porque nos contos a gente sabe que sempre tem duas histórias, uma que vai ficar na superfície e outra que vai se construindo nas entrelinhas, nos interstícios da história 1. Então isso é muito interessante, tem inclusive um teórico que fala sobre isso, que cada conto conta duas histórias, aquele relato visível e aquele relato oculto. E esse teórico se chama Ricardo Piglia e eu já fiz um vídeo aqui pro canal explicando a teoria dele, e é uma teoria que se encaixa muito, principalmente nos contos de terror e histórias de terror de forma geral. Eu vou deixar o link do meu vídeo na descrição para que vocês entendam melhor. Mas, dito isso, ficamos aí com a pulga atrás da orelha. O fato é que logo no início da história, antes de tudo isso acontecer, a gente já sabe que esse estudante não mora mais lá e que ele não conseguiu achar essa rua nunca mais depois daquele episódio, porque algo vai acontecer. Na verdade, uma série de coisas vão acontecer, só que aí eu já não posso contar porque seria spoiler. Não queremos spoiler, queremos incentivar novos leitores a lerem. Então leiam esse conto porque ele é incrível. Mas de início, esse estudante vai nos contando que depois de tudo aquilo que tinha acontecido, ele nunca conseguiu achar essa casa de volta. E é curioso porque essa casa tinha vários detalhes que faziam com que ela fosse, assim, de fácil acesso. Por exemplo, ficava perto de um rio, ficava perto da universidade, ficava perto de alguns armazéns, mas por que ele não conseguia encontrá-la? E é interessante que a rua onde essa casa ficava se chamava Ossei. E meu francês não é aquelas coisas, então perdoem o francês dessa mera mortal. Mas se escrevia tudo junto. Só que se a gente separasse essas duas palavras, significaria ao limite. Ossei. Então, é bem interessante o nome dessa rua também, Ao Limite. Por que será? Se tratando de um grande contista, a gente sabe que nada é por acaso. E o tempo todo eu fiquei pensando também nessa questão de onde ficava, por que essa relação com o limite, o que tinha por trás dessa conexão desse homem com a música. Até porque a música, na verdade, era uma das formas dele se conectar, dele se expressar com esse mundo, já que ele não falava. Então, quando ele tocava, poderia ser uma forma de se expressar. Achei isso muito bonito também. Bom, pessoal, como se trata de um conto e ele tem um pouco mais de 10 páginas, eu não quero falar muito para não estragar a experiência de leitura de vocês. Então, eu tentei falar menos possível, mas leiam porque vale muito a pena. E me contem depois o que acharam. Eu posso dizer que eu gostei mais desse do que o conto mais famoso do Lovecraft, então, que é O Chamado do Cthulhu. E vou deixar para vocês aqui outras indicações de vídeos que eu fiz sobre ele. Vejo vocês no próximo vídeo.